Deus seja louvado por mais um início de um livro, de um estudo. E esse livro de Juízes, ele nos fala muito a respeito das guerras, a respeito de conquistas. E ele foi escrito por volta de 1400 a 1000 antes de Cristo. E aqui vai nos contando a história de todos esses juízes. Vamos passar pela história de Otoniel, de Eude, Sangar, Débora, Gideão, Tocá, Jair, Jefté, Ibsã, Elon, Abidom, Sansão, Eli, Samuel. A história dos juízes. O Senhor, ele tinha eu imagino no coração dele, ter esses juízes para liderar o povo, né? Mais para frente nós vamos ver que o povo pede um rei. E assim vamos desenrolar essa história toda. E aqui esse ciclo de vários juízes vai funcionar mais ou menos assim. Funcionou assim. O povo, ele se afastava de Deus, se apostatava, e aí eles clamavam ao Senhor, e novamente o Senhor dava um juiz a eles. E através de toda a desobediência, a opressão, o clamor do Senhor, um novo juiz se levantava. O Senhor levantava um novo juiz para estar ali com eles. E neste primeiro capítulo nós vemos que aqui fala, depois da morte de Josué, né, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a guerrear contra os cananeus? Aí o Senhor respondeu que ia ser Judá. E aqui, logo na sequência, tem a história de Adoni-Bezeque, que ele diz que 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Deus me pagou conforme eu fiz a eles, e levaram-no a Jerusalém, onde morreu. Percebe que aqui, o que acontece? Precisamos ter muito cuidado com os nossos atos, porque Deus, ele tudo sabe, ele tudo vê. E em Deus não habita o mal, não habita o mal, mas nós temos visto, né, ao longo dos tempos, dos períodos, que o Senhor, nosso Deus, ele tem o controle de todas as coisas do universo estão sob o controle do Senhor, debaixo das suas mãos, e não passa nada desapercebido diante dele, e nós precisamos prestar muita atenção, porque nós só queremos o bem do Senhor. Como diz Jó, se ele deu o bem, como ele não iria aceitar também o mal? E nós precisamos ser gratos a tudo que o Senhor nos dá, a tudo que o Senhor faz, e nós precisamos prestar atenção nos nossos atos. Por quê? Porque tudo tem uma consequência, tudo tem uma sequência. Nós estamos, sim, debaixo da graça do Senhor, mas desde o Jardim do Éden também já tinha graça ali. O que é aquilo quando Adão pecou, que Deus fez uma roupa para eles? Aquilo já era a graça de Deus, o favor de Deus, já era a bênção do Senhor ali. O Senhor demonstrando que ele é um Deus piedoso e misericordioso. Nós vemos aqui, também nesse capítulo, a inteligência de Calebe. Porque você vê, se Josué já tinha falecido, Calebe já estava um ancião, porque ele com 85 anos foi dado as terras para ele. Aqui com certeza ele já estava mais avante, porque talvez eles tivessem mais ou menos a mesma idade, né, Josué e Calebe. E aqui o que ele diz? Ele disse que ia dar a cidade àquele que ia dar a filha dele, né, Axa, por mulher a quem atacasse Kiriat-Sefer e a tomasse. E aí Otoniel foi lá e conquistou essa cidade. Então você imagina uma cena assim de um filme, né? Uma cena de um filme, de um romance também. Por quê? Porque Otoniel, ele já poderia estar enamorado, né, de Axa. E ali o que a gente pensa? Que ele falou, não, eu vou lutar por esta cidade para mim conquistar a minha amada. Estou confabulando, né? Mas assim, imagina a cena. Ele vai lá, conquista aquela cidade e ali Calebe então dá a sua filha em casamento a ele. Veja, ele era uma figura importantíssima, né, em Israel. Importantíssimo. E a filha dele, né, também. Então você imagina aquela cena, que coisa linda. E a palavra fala que quando ela já estava casada, né, com Otoniel, ela convenceu seu marido a pedir um campo ao pai dela.
E aí Caleb percebeu, né, o jeito dela, talvez fosse uma linguagem deles, né, de pai e filha. Ele já percebeu o que ela queria. Ele perguntou: o que é que você quer? E aí ela respondeu: dá-me um presente. Visto que me deste uma terra no Negueb, dá-me também fontes de água. E assim Caleb lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Quer dizer, ele não deu só uma fonte de água para ela, ele deu as superiores e as inferiores. Então, quer dizer, ela devia ser uma filha amada, querida dele. Outra coisa aqui que me chama a atenção é que ela falou para o marido pedir para o pai. Talvez ele tivesse já preparado o caminho com o pai, mas aqui diz que ela pediu diretamente ao pai. Então eu não sei aqui se tem uma situação de que ela que falou diretamente ao pai, porque aqui percebe, a palavra é clara em algumas situações e nos dá a entender algumas coisas, ou faz a gente viajar, né, na palavra. E aqui quando ele fala, aqui a palavra diz que ela fala para o marido pedir para ele, e aí depois ela que pede ao pai, nos dá a pensar algumas coisas, algumas situações aqui. E quantas vezes nós fazemos um pedido a Deus, nós oramos ao Senhor pedindo alguma coisa na nossa vida, e às vezes a gente pede para o irmão também: irmão, ora por mim também, me ajuda em oração nessa situação, por favor. E nós pedimos essa intercessão, né, ao Pai, a Deus, nosso Pai querido. E nós precisamos crer, né, na ação do Senhor. E a palavra fala: se o Senhor fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele também é Deus. Nós precisamos entender que se nós pedirmos ao Senhor pedidos e situações de que agradam o coração dele, com certeza Ele vai nos dar. Nós precisamos entender que nós, por estarmos na Terra, o Senhor, Ele vai como que nos dirigindo pelo caminho, né? Como um pai que segura pela mão e vai nos levando onde Ele quer que a gente passe, o que Ele quer que nós façamos. Muitas vezes nós somos desobedientes, nós somos filhos desobedientes. E essa desobediência nossa tem consequências, tem consequências, porque quando o nosso filho erra, nós precisamos corrigi-los. E assim também o Senhor faz. Ele faz com amor, porque Ele é um pai amoroso, sim. Mas como Ele está no controle de todas as coisas, e quando, por exemplo, nós damos um passo errado, a consequência vem em forma de uma certa punição. O Senhor permite que certas coisas aconteçam com as nossas vidas. Existem uma discussão entre os teólogos e falam muito a respeito de que Deus, Ele não ia criar uma pedra que Ele não pudesse levantar. Então tudo está no controle dele, todas as coisas. E o nosso inimigo, ele busca por legalidades para agir nas nossas vidas. E essas legalidades são como que funciona? Eu creio que existe o tribunal do Senhor, e diante desse tribunal ele entra e ele apresenta, né, os pupilos dele, né, os servos dele entram lá e apresentam. E hoje a nossa percepção é uma. Por quê? Eu não sei vocês, mas vocês estão 30, 40, 50, 60 anos. Nós temos 102 como o meu sogro, mas nós não temos a perspicácia da inteligência de quem vive há milhares de anos. Mas dentro de nós habita o Espírito de Deus, que tem essa sabedoria, a sabedoria milenar. E o Senhor, Ele vai nos dirigindo a respeito de tudo que nós precisamos fazer e devemos fazer. Só que, novamente eu digo, como filhos desobedientes que muitas vezes nós somos, e não fazemos o que o Senhor quer, as penalidades vêm, e elas vêm a respeito de como isso funciona através do inimigo. Ele pega essa ilegalidade, apresenta ao Senhor e fala: olha, ó, tal pessoa fez isso. E aí, diante dessa legalidade, nós somos como que penalizados por isso. O Senhor nosso Deus, Ele pode
E ele tem todo o poder nos céus e na terra. E todas as coisas já nos foram preparadas. A palavra diz que todas as bênçãos já estão nas regiões celestiais. Só que o reino de Deus é conquistado à força. Como assim é conquistado à força? Nós precisamos ir lá e tomar a nossa parte da situação. Quando aqui Otoniel foi lá e conquistou a cidade, ele tomou a parte dele. Qual era a parte dele? A Axa, a filha de Caleb. Então perceba, quando o reino de Deus é conquistado à força, nós precisamos ir e tomar a força. Como? Com oração, com jejum, com uma vida reta, uma vida em santidade diante de Deus, buscando sempre a santidade do Senhor. Nós precisamos desenvolver em nós todo o fruto do Espírito, que é o quê? O amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a amabilidade, o domínio próprio, renovando a nossa mente. Nós estamos na carne, então é facinho para a gente pecar, é facinho para a gente errar. Basta um piscar, uma piscadela de olhos, pronto, já era, pecamos. Mas nós precisamos estar pensando com a mente de Cristo, porque o Senhor diz na palavra dele que se nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura. E nós precisamos focar em sempre renovar a nossa mente em Cristo. Então, aqui nesse livro, nesse primeiro capítulo de Juízes, vem falando sobre todas essas conquistas, todas essas situações que eles foram colocados, que foi colocados aqui. Aqui cita até os filhos do sogro de Moisés. Aqui fala que eles saíram da cidade das palmeiras com os descendentes de Judá e foram viver entre o povo do deserto de Judá, ao sul de Arade. Percebe que coisa mais linda? Eles perceberam que o povo era bem legal lá, que tudo dava certo com eles e eles escolheram ir morar com eles. Aqui vai contando várias situações. E aqui também diz que os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém, e ali eles permaneciam com eles até o dia de hoje. Depois ele fala a respeito eles vão falando assim, ó, também os homens da casa de José atacaram Betel e o Senhor estava com eles. Enviaram espias a Betel. Depois ele fala lá a respeito de que várias conquistas ele vai dizendo, e depois ele vai falando assim, ó, Manassés não expulsou, porém, Manassés não expulsou os habitantes em Bet-Sean. Assim como na palavra toda, na Bíblia, de capa a capa, quando você estuda e lê ela todinha, o que você vai vendo? Várias situações, o Senhor diz assim, se, porém, vocês fizerem desta maneira, eu vou te dar daquele jeito. Se, porém. E aqui nós vemos aqui outra coisa, que ele fala assim, porém, tal povo não expulsou e eles habitam com eles. E ali fala assim, que eles fizeram eles fazerem trabalhos forçados, então, mas estavam com eles. Alá de novo, Zebulon também não expulsou, Asser também não expulsou, Naftali também não expulsou. Os amorreus confinaram os descendentes de Dan à região montanhosa, quer dizer, os amorreus, eles meio que resistiram e fizeram com que o povo ficasse em uma certa região. E ali, os amorreus também estavam decididos a habitar no Monte Heres, em Aijalon e em Saalabim. Mas as tribos de José se fortaleceram, sujeitaram os amorreus a trabalhos forçados. Veja que o povo queria uma coisa, né? Os inimigos deles queriam algo, e aí eles foram lá, se fortaleceram e sujeitaram os amorreus. A fronteira dos amorreus ia desde a subida de Acrabim até Selá e daí para cima. E assim termina esse capítulo. Mas aqui o que nós podemos ver? Que por várias e várias vezes, o Senhor lá no início, ele disse a Josué, ser forte e corajoso, você vai conseguir. Aqui nós vemos este livro já iniciando depois da morte de Josué. Então se passou a vida de Josué todinha, e ali Josué foi referência ao povo. E agora o Senhor levanta juízes para estar com eles. Nós vamos ver depois como funciona isso, né? Como vai
como vai ser essa desenvoltura. E isso vai ser depois vai ser do capítulo 3 até o 16, esse levantar de juízes, e ali nós vamos perceber que o povo, ele entrava então nessa apostasia, sofria, e aí pedia ao Senhor, e ele levantava os novos juízes. Mas nós trazendo para hoje em dia, para a nossa vida, aqui, que não tenha esses mas na nossa vida. Que quando o Senhor fala para a gente, olha, é para você expulsar isso da sua vida, que a gente não venha pensar, ah, Senhor, mas isso é tão bom de se fazer, ou então, isso é tão legal. Não, nós devemos retirar os mas. Eu percebo, e já contei a vocês, que quando eu retirei o costume de jogos, né, que eu tinha no celular, joguinhos lindos, assim, a sequência deles, os últimos que eu estava fazendo era de respeito de números, eram só uma sequência numérica ali de união, mas o que eu percebi? Que eu só conseguia descansar, eu só conseguia relaxar a minha mente depois que eu jogasse. Então, de uma certa maneira, eu estava construindo ali um altar para jogos. E o Senhor foi, ao longo do tempo, já fazem o que agora? Acho que uns 5 meses, né, que eu consegui retirar completamente, nunca mais mexer com isso. E o Senhor me fez lembrar que um dos meus avós, ele adquiriu 2 casas, 2 terrenos gigantescos, através do quê? De jogos. Ele jogou, ganhou, né? E aí ele comprou esses terrenos através disso. E outros bens ele adquiriu dessa maneira. Então percebe que nada é à toa nas nossas histórias, nas nossas vidas, e como o Senhor vai trabalhando. Muitas vezes o Senhor te traz à mente algo que é para você fazer o quê? Uma quebra de maldição, é para você deixar algum ato que um antepassado seu fazia, e muitas vezes passa desapercebido na nossa mente. E ali, igual o povo, porém, fulano de tal, porém, tal tribo não expulsou, porém, também tal tribo não fez isso, também tal tribo não fez aquilo. Se hoje ele dissesse assim, olha, vocês têm sido muito legais, como as cartas, né, que lá o apóstolo Paulo vai escrever. Vocês têm feito o bem, vocês têm feito tantas coisas legais, mas tenho contra ti. Percebe? Esse porém, esse se, esse tenho contra ti. Que o Senhor hoje não nos ache, se hoje o Senhor passar em revista a tropa, ou nessa época que o Senhor está pronto a nos ouvir mais do que nos outros meses, hoje o Senhor está com os ouvidos muito atentos à nossa oração. É a hora de nós pedirmos as coisas ao Senhor. Nós estamos no momento correto de fazer as nossas petições ao Senhor nessa época do mês, que nós entramos nesse, não sei se vocês sabem, nós estamos no mês considerado, né, pelo povo de Deus, e é um mês que o Senhor está pronto a nos ouvir, mais do que em qualquer outro tempo. E se o Senhor, ele perguntar a você hoje, você já fez, filho, aquilo que eu te pedi mês passado? Você já fez o que eu te pedi há 1 ano? Você já colocou isso em prática? Será que não é por isso que você não colocou em prática que eu estou te enviando essa tentação, não é Deus que manda, mas ele permite. E outra, nós sabemos que em Deus não habita o mal. Eu estou fortemente estudando a respeito disso, mas nós sabemos que em Deus não habita o mal, mas o nosso inimigo, o inimigo da nossa alma, ele levanta decretos contra as nossas vidas, coisas ali que nós mesmos demos legalidade para ele trabalhar com isso, e nós precisamos abrir a nossa mente, estar com a mente renovada, a mente de Cristo, para que nós venhamos saber como nos posicionar e saber como entrar diante de Deus em oração, em petições, como nós vamos pedir. Eu sempre digo, obrigada, Senhor, porque o Senhor sempre me ouve. Era a oração que Jesus fazia. E eu tenho observado que o Senhor realmente sempre me ouve. Existem situações que eu oro, por exemplo, de manhã, depois de 1 hora o Senhor já me respondeu.
pela misericórdia de Deus, já teve em situações que eu pedi coisas ao Senhor. Por exemplo, de manhã à tarde já estava concedido aquilo. O Senhor não tinha me dado. Então eu falo, Senhor, que bom. Senhor, obrigada. Porque eu sou tua filha, eu sou tua amada, eu sou princesa do teu reino. E eu te agradeço por isso, pelas situações. E eu acredito que na vida dos irmãos também já aconteceu isso. De vocês orarem, pedirem algo ao Senhor e o Senhor dá. Por quê? Porque Ele é um Pai bom, Ele é um Pai maravilhoso. E Ele está sempre pronto a nos ouvir e a nos atender. Mas nós precisamos atentar que o fruto do Espírito precisa estar em nós. Nós precisamos buscar isso, nós precisamos buscar fazer toda a vontade do Senhor. Mas dentro de nós precisa estar o amor, a alegria. E como é que nós vamos estar alegres no momento que nós estamos tristes? Como é que funciona isso? O Senhor nosso Deus, Ele há de nos orientar, Ele há de nos trazer a graça dEle. Ele precisa que nós venhamos estar com um bom ânimo. O Senhor Jesus, quando Ele curava as pessoas ali, o que Ele dizia? Tem de bom ânimo. Não me vem agora um versículo que o Senhor disse, mas Ele disse, quando Ele curava alguém ali, Ele falava, olha, você vá, mas tem de bom ânimo. O que é isso? Tem de bom ânimo. Fique alegre, fique desperto, fique feliz. Em João 16:33. Deixa eu ver aqui. João 16:33. Fala que no mundo nós temos aflições, mas nós precisamos ter bom ânimo. Nós precisamos ter essa alegria. Qual é essa alegria? A alegria lá do fruto do Espírito. 16:33. Eu vos tenho dito essas coisas para que tenhas paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas não vos desanimeis. Eu venci o mundo. Nessa versão fala, não vos desanimeis. Eu venci o mundo. E precisamos buscar essa alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a amabilidade e o domínio próprio. Eu considero hoje o maior domínio que nós precisamos ter, o maior domínio próprio, qual é a nossa língua. A nossa boca, ela precisa estar exercendo o papel para o qual ela foi criada. Precisamos falar o divino, porque o nosso Deus, nosso Criador, que colocou o DNA dele em nós, ele disse, haja luz. E houve luz. Ele disse, haja. Tudo foi feito pela pela voz do Senhor. E na nossa voz, na nossa fala, existe a frequência divina, existe o dom da criação através da nossa boca. Lembra eu me lembro atualmente do testemunho que a irmã Maiara disse a respeito do Mateu. Que ali ele está passando por uma fase de um salto, né, no crescimento, que ele estava enfrentando algumas dificuldades ali nesse salto de crescimento. E ali com a boca, ela foi falando palavras a ele. Filho, você é um filho amado, querido, você é tranquilo, você dorme no horário correto. Eu não sei exatamente cada palavra que ela disse ali, mas ela foi falando ali palavras com relação ao filho, e ela notou diferença no comportamento dele. E ali, quando eu ouvi aquele testemunho dela, que ela disse, eu também fui fazendo aqui em casa com as meninas. Já meninas, 21 e 24 anos, já são adultas, mas o que eu fui notando, que isso é claro, é nítido, funciona. É o divino de Deus, é a nossa fala sendo executada de maneira divina, de maneira clara, de maneira direta. É como uma flecha, é como se na nossa língua tivesse uma flecha, e quando ela é solta, ela vai e atinge exatamente o objetivo que ela deveria. Você não vê lá Áquisa, que queria
a fonte de água, e ela falou para o marido que deveria, para ele pedir para o pai, e ela mesma também pediu para o pai, porque o pai deu essa permissão para ela falar e pedir a ele, e o pai prontamente deu a ela, não somente as fontes superiores, mas as inferiores. Será, a minha pergunta, que ela não era uma filha amada que fazia tudo o que o pai queria? Será que ela não era uma filha amada que agradava o seu pai, para que ela tenha conquistado isso com muito amor e carinho do pai? Porque para ele dar de presente não só algo que ela pediu, mas algo a mais, e é exatamente assim que o nosso Deus, ele quer nos dar. Ele quer nos dar a mais. Ele não quer nos dar só o que nós pedimos, porque o Senhor diz na palavra dele que, Jeremias 29, né? Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar o que desejais. Mas perceba, o que nós temos desejado é algo para o nosso próprio benefício ou é algo que pode englobar outras pessoas? Nós vamos abençoar outras vidas. O Senhor, ele quer que nós venhamos ser como peças de Lego, que ao nós nos montarmos, ao nós unirmos com outra pessoa, obrigada, amada, Jeremias 29:11. Quando nós nos unirmos com outras pessoas, o reino dele vem a ser estabelecido na terra. O reino dele vem a ser feito. E na palavra, novamente, nós vemos, como nós estamos aqui, vamos ver no livro de Juízes. O povo ia lá, errava, apostatava da fé, e o Senhor ia lá e levantava um novo juiz. Eles praticavam o quê? A desobediência. Eles desobedeciam. E aí eles clamavam ao Senhor, o Senhor ia lá e ouvia eles novamente. Será que hoje, o meu pensamento, como nós temos nos comportado diante do Senhor? Nós temos buscado todos os gomos do fruto do Espírito nas nossas vidas? Já é quando a gente fala assim, ai Senhor, amor, será que eu amo meu vizinho quando ele está fazendo barulho? Será que eu amo todas as empresas? Aqui onde eu moro tem muitas empresas. Será que eu amo as empresas que estão ao meu redor quando eles estão fazendo um barulho exacerbado, quando vem caminhões aqui para entregar e, sabe? Como que eu tenho me comportado? Cada um tem uma realidade. Talvez você more num lugar... Aqui é lindo e maravilhoso. Sábado e domingo é maravilhoso. Depois das 5 da tarde é assim um silêncio absurdo. Mas no horário comercial e às vezes, muitas vezes até, acho que vocês já ouviram barulho aí, das 6 da manhã, tem caminhões que encostam aqui para descarregar. Tem ruas movimentadas que passam carros para lá e para cá. Como é que não tem sido a nossa postura? A minha postura? Eu tenho levantado um clamor a essas vidas? Senhor, visita cada família representada por cada carro que passa aqui. Que eles alcancem a tua salvação. Essa tem sido minha oração de intercessão? Essa tem sido a sua oração de intercessão? Quando você está no trânsito e alguém te fecha, Senhor, tem de piedade e misericórdia desta vida. Que ele alcance salvação, que o Senhor coloque a tua mente, que ele tenha a oportunidade de te conhecer, e um dia ele tenha a tua mente, que ele tenha paciência, que ele venha ter amor ao próximo. Quais têm sido as minhas orações e as suas? O que o Senhor quer de nós nesta manhã? Chamar-nos a atenção através da leitura deste capítulo. De que maneira? De que maneira? Nós precisamos ter fé, precisamos ter coragem, precisamos conquistar. E o reino de Deus é conquistado à força, sim. Qual é a tua força? O Senhor diz na palavra dele que a alegria do Senhor é a nossa força. Como assim a alegria do Senhor é a nossa força? Nós precisamos alegrar o coração de Deus para que ele venha trazer da força para nós, para que nós venhamos conquistar o reino. Percebe que é como se fosse algo que uma coisa vai puxando a outra.
E ao renovar a mente, o Senhor, ele quer que nós venhamos ter uma mente renovada, para estar sempre pronto para o novo de Deus na nossa vida. E qual seria esse novo? O Senhor, no coração dele, ele tem pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o que nós desejamos. Mas o que nós temos desejado? Será que nós precisamos querer o que o Senhor nosso Deus quer? Quais são os sonhos nossos e quais são os sonhos de Deus que ele tem colocado dentro do nosso coração? Existem alguns sonhos, alguns planos, que são planos completamente dele, que ele coloca dentro de nós para que nós venhamos sonhar estes sonhos. Então que nós, nas nossas orações, nós venhamos pedir: Senhor, coloca os teus sonhos dentro de mim, coloca a tua vontade dentro de mim, que eu venha fazer a tua vontade, como diz o Pai Nosso. Que nós possamos orar e dizer: Senhor, obrigada, porque o Senhor sempre me ouve. Assim eu creio, eu tenho testemunhos assim, que o Senhor me ouve sim, mas que da minha boca saia pedidos que alegrem o teu coração. Que saiam pedidos que o Senhor queira me atender, como Caleb. Acredito que ele ficou feliz do pedido da filha, até porque o marido dela tinha conquistado aquela cidade para que era o desejo do coração dele, ele estava feliz. E ele, com graça, ele deu as fontes superiores e as inferiores para Axa. E dessa mesma maneira que nós venhamos prestar atenção e orar ao Senhor pedindo pedidos que agradem o coração dele, para que ele venha conceder esses desejos. A irmã colocou um versículo aqui, eu não consigo ler. Disse-lhe mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ah, aquele que eu citei, né, da alegria do Senhor, que é a nossa força. Mas muitas vezes, muitas e muitas vezes, na leitura da palavra, para a gente terminar, vocês sabem que eu terminei a leitura anual dia 31 de julho, né? Foi de julho ou de junho, agora eu nem lembro mais. Mas, nessa leitura que eu fiz, o que eu prestei muita atenção? Que muitas vezes uma palavra que a gente ficou na mente, que a gente aprendeu de repente quando criança, ou quando adolescente, ou no início da nossa caminhada no Senhor, ficou na nossa mente, mas a gente não atentou para o todo da palavra, porque muitas vezes alguns versículos soltos na palavra, ele tem uma ideia, e quando você lê o capítulo todo, o contexto todo, ou o livro todo, você percebe outras coisas. E aqui nesse versículo nós já observamos isso. Olha isso. Tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Era um dia consagrado ao Senhor. Não sei se aqui está se referindo a uma festa, a uma comemoração, mas percebe aqui que você possa enviar porções aos que não têm nada preparado para si. Existem. O Senhor diz que no nosso meio sempre iria haver o pobre. Os pobres sempre tereis convosco, né? Na palavra fala. E a palavra pobre significa os improdutivos, pessoas improdutivas. E existem pessoas que hoje em dia nós vemos que não têm a condição de tomar decisão própria. Por quê? Porque elas estão consumidas pela droga, elas estão completamente tomadas por um vício, e dentro delas próprias elas não têm uma decisão, muitas vezes assertiva. Por quê? Porque a mente delas já está tão corrompida, tão tomada por uma droga que ela não consegue decidir. E nós podemos orar por essas pessoas. Nós podemos dar algo para essa pessoa comer. Nós precisamos levantar um clamor por alguém. Quem sabe alguém por onde você passar
Nunca ninguém levantou um clamor por essa pessoa. Nunca ninguém pediu alguma coisa a Deus pela pessoa que você passou do lado. De repente você vai ser boca de Deus para clamar por esta vida, para pedir por salvação por ela, pela família dela, por dar algo para ela comer. Então percebe que nós podemos orar e pedir ao Senhor coisas para abençoar outras pessoas, para trazer os pedidos, o que está no coração de Deus, para que nós venhamos alegrar ao Senhor nosso Deus com os nossos pedidos, desde ajudar alguém até abençoar nossas famílias, nosso cônjuge, aquele que está aflito, alguém que precisa de algo, que nós não venhamos ser individualistas e que nós venhamos também pensar no próximo, em como nós podemos ajudar o próximo, como na nossa fala, que é divina, nós podemos falar e ser como uma flecha, ir direto ao alvo. Como nós temos santificado a nossa vida para falar do Senhor? Quem somos nós para falar da palavra do Senhor? Como Ele pode usar as nossas vidas? Nós temos nos santificado, nos purificado para que a nossa boca seja realmente santificada, purificada, para que esse divino de Deus possa sair de nós de uma maneira plena, para que pessoas possam ser alcançadas com a misericórdia de Deus. É fácil? Não, é difícil. Mas o Senhor disse, não diga que é difícil. João disse, é fácil. E se João disse que era fácil, quem somos nós para dizermos que é difícil? Ele abriu um precedente, como na lei. Quando se abre um precedente, tem a oportunidade de outro fazer igual. E Jesus, ele disse, vocês poderão fazer obras maiores do que as que eu faço. Ele não ia dizer isso à toa. Mas nós precisamos ter a mente renovada, nós precisamos atentar que o fruto do Espírito precisa estar em nós. Você não tem mansidão? Você não tem paz, paciência, de repente, ainda completa? Lógico que a completa nós só vamos ter quando estivermos com o Pai. Mas nós precisamos praticar isso. Precisamos domínio próprio, precisamos dominar a nossa língua. Nós precisamos ler Timóteo e crer. Não, Timóteo não, Tiago capítulo 1. Precisamos ler. E é Tiago capítulo 3. Precisamos estar constantemente lendo, nos lembrando do que nós precisamos fazer ou não. O Senhor disse, tem de bom ânimo, tem de alegria dentro de você. Como é que você vai ter alegria? Alegre o coração do teu Deus para ele estar alegre e aí vir alegrar o teu coração. A alegria do Senhor é a nossa força. Então alegre o coração do teu Pai, de alguma maneira, não sei como, e que a gente possa, sim, com a mente renovada, com a mente de Cristo, buscar buscar as coisas que são do alto, buscar as coisas que são de Deus, para que Ele venha se alegrar conosco e nos dar presentes, nos dar o que nós pedimos. Que fique como exemplo Áquisa, que com certeza agradou o coração do pai, ali, ela, seu esposo, e ali ele com graça lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Que a cada dia nós venhamos tirar lição de cada capítulo que nós lemos, de cada parte da palavra que nós lemos, de cada vez que o Senhor fala conosco. Amém? Se algum dos irmãos quer fazer alguma colocação, que pode falar, pode dizer, contribuir. Amém. Vamos orar então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, é com temor e tremor, Senhor, que nós falamos da Tua palavra.
Que a cada dia nós venhamos buscar a santificação, a purificação, que nós venhamos ter a mente de Cristo, uma mente renovada, uma mente pronta para o novo de Deus, para o teu novo nas nossas vidas que o Senhor traz. Que nós não venhamos, Senhor, abrir precedentes em brechas para o nosso inimigo ir contra nós. Que ao errarmos, que rapidamente nós venhamos nos consertar, nós venhamos pedir perdão e nos consertar de forma rápida, que o nosso coração de forma rápida queira largar o mal, largar as coisas erradas, e que nós venhamos, Senhor, entender que muitas vezes o que é errado para um não é errado para o outro, mas que nós prestemos atenção no que o Senhor quer para nossas vidas, no individual, o que o Senhor tem nos pedido no individual, que nós venhamos ser filhos bons, filhos obedientes, que nós venhamos cumprir a tua palavra, nós venhamos querer ser tementes a ti, a cada dia, a cada instante, que o Senhor coloque das características do fruto do Espírito em nós. É difícil, Senhor, para nós que estamos na carne, que pecamos, que erramos, é difícil sim, mas que nós venhamos querer ter esse desejo pela tua palavra, ter esse desejo por nos consertar, por a cada dia estarmos, Senhor, ó Pai, buscando a tua palavra, como diz em Gálatas 5, no versículo 22, do fruto do Espírito, que nós precisamos buscar o amor, a alegria, a paz, paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a amabilidade, o domínio próprio. Senhor, que nós venhamos aprender a dominar a nossa língua, que nós venhamos aprender. O Senhor já colocou os dentes e o lábio como expressão de que a nossa língua pode ser bem guardada dentro de nós, para que nós não venhamos falar mal de ninguém, se nós não formos a solução para um problema, que nós não venhamos nem citar essa conversa, que nós possamos falar para a pessoa, ó, eu não quero ouvir isso. Senhor, ajuda-nos, Pai, que nós venhamos orar e pedir pelos nossos irmãos. Cada um aqui nesta sala, cada família é representada. Que o Senhor visite cada família com amor, com fé, com esperança, com cura. Que o Senhor dê ordem aos seus anjos, os ministros, os teus ministros, para que venha ministrar, Senhor, aos nossos corações a tua palavra. Que o Senhor venha ministrar, Senhor, cura física, emocional, espiritual na vida dos teus filhos. Porque muitas vezes nós estamos a anos-luz distantes do que o Senhor quer para nós. Mas que nós venhamos, Senhor, pegar essa parte que o Senhor nos dá agora, no hoje. Que nós venhamos pegar esta pequena parte que se chama hoje e fazer o que nós precisamos fazer. Senhor, que a procrastinação seja algo distante de nós, que, como a irmã Maiara disse outro dia, que nós venhamos procrastinar situações erradas, sim, que nós venhamos procrastinar o falar mal de alguém, que sim, nós venhamos praticar uma procrastinação boa, que é o mal, que vem estar bem distante de nós, que nós venhamos querer praticar o mal. Não queremos fazer nada disso, porque nós não queremos, como Paulo disse, o bem que ele queria, ele não fazia, mas o mal que ele não queria, isso ele praticava. Senhor, que nós venhamos ter esta fala, para que nós venhamos ser encontrados irrepreensíveis, que dentro de nós, Senhor, nós venhamos querer praticar o bem, que nós não venhamos querer de maneira alguma, Senhor, o mal, o pecado, que isso seja um lapso, que seja um acontecimento que nós não venha a ser realmente um sem querer. Me perdoa, Pai, eu não queria isso, mas aconteceu. Visita cada uma das famílias aqui representadas, Pai, que os teus filhos venham querer te agradar, para que a alegria do Senhor seja a nossa força, a cada dia, a cada instante. Visita, Senhor, cada centímetro, Senhor, de nós, cada célula do nosso corpo, que o Senhor venha visitar, trazer a tua cura, que nós venhamos entender, Pai, que nós precisamos estar
conectados contigo, ouvindo a tua voz, que a nossa influência, que toda influência venha a ser direto do teu trono para nós, que nós venhamos poder tapar os nossos ouvidos para as influências malignas, para as influências do mal, que dentro, Senhor, do nosso corpo, nós venhamos estar vibrando, Senhor, na tua frequência, na frequência que vem direto do teu trono, que todas as partículas de Deus que estão dentro do nosso corpo venham vibrar somente ao ouvir a tua voz, que todas as outras vozes sejam silenciadas. É a nossa oração nesta manhã. Senhor, ensina-nos a guerrear, ajuda-nos nas nossas orações de guerra, ajuda-nos a conquistar o reino, a força, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, neste período de jejum que nós vamos entrar. Ajuda-nos, nós precisamos da tua ajuda em todas as coisas. E obrigada porque o Senhor sempre nos ouve. Obrigada porque o Senhor sempre nos ouve. E que os nossos pedidos sejam de acordo com o teu coração, para que o Senhor venha de forma feliz e alegre nos dar o que nós te pedimos, como Caleb deu a Axa as fontes superiores e as inferiores, deu a mais do que ela pedia. Nós te agradecemos, Senhor, por esta manhã, pela tua palavra. Fala ao nosso coração, que o meditar do nosso coração e as palavras da nossa boca sejam para te agradar neste dia. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Um ótimo dia, amados, que Deus possa falar aos nossos corações mais e mais. Amém, amém. Que Ele possa realmente nos guiar e nos conduzir aí nesse dia. Um bom dia a todos vocês.